Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade às nossas aulas de eletricidade, onde nós vamos abordar hoje o tópico, a lei de Gauss, né? A lei de Gauss é uma das propriedades mais importantes quando se estuda campo elétrico, mesmo porque nós vamos utilizar um conjunto de conceitos em que a simetria ela vai ser muito importante para o estudo do campo elétrico. A gente vai ver que a gente pode explorar as simetrias do problema para calcularmos o campo elétrico quando nós temos cargas pontuais ou temos uma distribuição de cargas, né? E vamos ver aí de uma forma comparativa em relação à lei de Coulomb. A gente pode observar que tanto a lei de Coulomb como a lei de Gauss vão nos fornecer a mesma expressão para o campo elétrico. A diferença é que para algumas situações é mais conveniente a gente explorar as simetrias do problema e assim facilitar o cálculo desse campo. Então, para que nós iniciemos, para que a gente comece a compreender o que vem a lei de Gauss, é importante a gente primeiramente resgatar lá da disciplina de fluidos a ideia de que vem ser uma vazão, ou no caso aqui, uma ideia de fluxo, né? A gente vai considerar aqui um tubo de escoamento de seção transversal A, onde eu tenho aqui no interior desse tubo um fluido que está aqui passando com uma dada velocidade v. Então, quando a gente pega essa seção transversal A e calcula para um certo tempo dt, esse fluido arrasta tecnicamente uma certa distância dx em relação ao ponto inicial. Então, a gente tem como calcular o volume preenchido por esse fluido ou percorrido após um certo tempo dt. Com isso, o volume equivalente vai ser dV igual à área da minha seção transversal multiplicado por dx. Se nós pegarmos essa expressão e colocarmos o fator da diferencial de tempo, eu tenho que a derivada do meu volume em relação ao tempo vai ser igual à área multiplicado por dx e dt. Utilizando aqui os conceitos de cinemática básica, de dx dt, espaço sobre o tempo, então nós estabelecemos aqui a velocidade que escoa esse fluido, uma partícula desse fluido, né? Consequentemente, eu vou ter aqui que dv sobre dt vai ser igual a área vezes a velocidade. E isso aqui vai me dar justamente a vazão de metros cúbicos por segundo, ou seja, uma vazão de volume por unidade de tempo. Agora vamos pensar o seguinte, vamos em vez de nós considerarmos uma área de seção transversal A, vamos considerar aqui uma área A' inclinada com ângulo θ em relação à primeira área de seção transversal A. A gente sabe que dessa área A' nós temos um vetor normal, a sua superfície, e temos que o meu vetor velocidade vai fazer um ângulo θ com essa minha normal. Será que se nós inclinarmos e estabelecermos uma nova área, será que nós vamos mudar a vazão? Então, a gente estabelece que através dessa figura, eu tenho que a área estabelecida como seção transversal vai ser a' vezes cosseno de θ, utilizando aqui relações trigonométricas. Como eu sei que a ideia de fluxo vai ser a área vezes a velocidade, então eu tenho que v vezes a' vezes cosseno de θ, uma vez que nós sabemos que A vai ser igual à linha cosseno de θ. Então, a gente pode pegar isso aqui como sendo a definição do produto interno entre o vetor de área A com o meu vetor de velocidade. Então, ou seja, o fluxo não muda. A gente vê que a ideia de fluxo ainda está estabelecido como sendo um produto interno entre esses dois vetores, entre o vetor de área e o vetor velocidade de escoamento. Então, a partir dessa ideia, onde nós estamos aqui estabelecendo através de uma seção de área transversal, o quanto de volume de uma certa grandeza física, que é o fluido, está atravessando aquela superfície. Então, pensando nessa ideia, é que nós vamos trazer para o campo elétrico essa mesma ideia de fluxo sobre uma dada superfície. Então, se nós estabelecermos aqui, por exemplo, várias superfícies em torno de uma torneira, a gente vê
que o fluxo de água que vai atravessar essa superfície fechada, ela vai depender apenas das torneiras que estão no interior dessas superfícies, né? Onde nós podemos estabelecer que, por exemplo, nas superfícies 1, 2 e 3, superfícies essas arbitrárias, a gente consegue calcular um dado fluxo por essas superfícies, porque no interior delas temos aí uma torneira aberta, que aí temos o equivalente a uma carga, que nós vamos fazer essa analogia mais à frente. Enquanto aqui a minha superfície 4, a gente não tem nenhum fluxo, porque nós não temos torneiras ou partículas carregadas eletricamente no seu interior. Então, neste caso, o fluxo elétrico, em analogia ao que nós utilizamos aqui para o fluxo de um fluido, como sendo a água, por exemplo, um fluxo elétrico atravessando a superfície, uma dada superfície fechada, ela vai depender somente das cargas elétricas que estão contidas no interior dessa superfície, tá certo? Então aqui a gente já começa a trabalhar a ideia do que vem ser o fluxo de campo sobre uma dada superfície fechada. Então a gente agora pode expandir esse conceito para um fluxo do campo vetorial, né? Trazendo aí do fluxo de um fluido para um campo vetorial que vai ser aí a representação do campo elétrico, né? Então, olhando para essa figura, por exemplo, o que a gente pode estabelecer das propriedades da partícula que está no interior dessa superfície? Vamos imaginar aqui que essa superfície seja uma superfície esférica fechada e tem algo no interior dessa superfície. No entanto, eu tenho aqui uma representação de campo e a gente pode explorar alguns conceitos para identificar o que está no interior dessa minha superfície. Veja que, pelos vetores de campo que nós estamos observando, nós temos que o campo aqui em uma dada região do espaço, neste caso, nos pontos da superfície que está escolhida de amarelo, o campo é uniforme, no sentido de que ele é igual em todos esses pontos. Então, se ele é uniforme, ele tem uma dada simetria esférica e, consequentemente, o vetor de campo elétrico está apontado para fora dessa superfície. Então, pelo que nós vimos, os conceitos de carga, isso representa no interior dessa superfície uma carga carregada positivamente. Então, nós temos o que? Podemos afirmar que no interior dessa superfície, nós temos aí uma distribuição de carga ou uma carga pontual positiva com uma dada simetria esférica, né? Então, friso bem, um dos principais objetivos que a gente tem aqui na física é descobrir formas simples de resolver problemas que são aí aparentemente complexos. E uma das coisas que a gente mais usa para resolver esses problemas é explorar a simetria desse problema. Então, a simetria ela é muito importante para facilitar a resolução de problemas. Às vezes, um problema muito complexo, que a gente tem leis, tem teorias e tem métodos de resolução, pode ser facilmente resolvidos se nós utilizarmos e explorarmos a simetria desse problema, tá certo? Então, com essa ideia, em relação a um campo vetorial, a gente pode observar que, de modo análogo ao que nós encontramos para o fluido, a gente vê que o fluxo de um campo vetorial sobre uma dada superfície, ela vai ser dada pela quantidade de campo que vai atravessar essa superfície. E como nós vimos que a representação desse campo é dada em termos de linhas de campo, consequentemente, um maior fluxo representa um maior número de linhas de campo que atravessam essa superfície, né? E essas linhas de campo podem ser a representação de um campo magnético, de um campo elétrico ou qualquer outra entidade que a gente possa estar estudando, que possa ser representada em termos de uma grandeza vetorial, tá certo? E a gente pode calcular esse fluxo considerando uma superfície aberta ou uma superfície fechada. A gente pode usar esses dois conceitos para calcular a ideia de fluxo sobre essas duas superfícies. E também podemos utilizar o conceito de uma superfície inclinada em relação a um fluxo de campo vetorial, onde podemos observar que a mesma quantidade de linhas de campo vão atravessar as superfícies. Veja que eu tenho aqui uma superfície
que tem um dado fluxo de campo que está atravessando, e eu tenho uma outra superfície inclinada que vai ter a mesma quantidade de fluxo de campo sendo atravessado por ela. A única diferença é que nós temos que aqui a área perpendicular a essas linhas vai ser dada por essa área inclinada multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor normal e, consequentemente, o vetor de campo elétrico ou do campo vetorial que esteja em estudo, tá certo? Então, para que a gente possa agora é, é, melhorar esse conceito, a gente pode então observar para uma dada superfície, a gente pode pegar essa superfície e aproximar essa superfície para pequenos quadradinhos ou pequenos diferenciais de superfície, de tal forma que a gente pode considerar o conceito de integral de uma superfície através do vetor multiplicado pelo seu elemento de área, que é dado por dA. Esse elemento de área dA vetorial, na sua forma vetorial, nada mais é do que dA, que é o elemento de área, na sua forma diferencial, apontado aqui com o vetor normal à sua superfície, que é representado por esse n chapéuzinho, né? Então, nós temos que a definição, em termos vetoriais, vai ser dado que o fluxo de campo que atravessa essa área vai ser dado pela integral de v dA, ou nessa forma, onde eu tenho que meu vetor dA vai ser igual a n dA sem ser vetor, aqui no caso escalar, tá certo? E aqui é basicamente a representação juntando o conceito que nós vimos no início com o conceito agora apresentado, né? A gente tem a ideia de fluxo como sendo a grandeza de dV sobre dt, onde aqui dV vai ser nosso volume, onde o volume vai ser A vezes ds, que está representado aqui como sendo o espaço, que é varrido por esse vetor. Consequentemente, eu vou ter que o meu fluxo vai ser igual espaço sobre tempo, que vai ser justamente a componente perpendicular à superfície. Se nós tivermos aqui um fluxo onde o campo vetorial vai ser então inclinado, o fluxo vai ser dado por A vezes V, consequentemente, vai ser A multiplicado pela componente vetorial perpendicular à superfície. Aqui apenas para a gente ter a ideia em relação ao que nós abordamos no início. E aí a gente pode agora ver mais a fundo a definição de uma superfície aberta. Vamos considerar aqui então o caso mais simples, que é quando nós temos uma superfície plana, por exemplo, aberta, né? Onde nós temos aqui um campo uniforme que está atravessando essa dada superfície, e o fluxo deste campo, que nós vamos aqui representar por E, o campo elétrico, vai ser o produto da nossa natureza, que vai ser o campo, ou seja, a grandeza física vetorial envolvida. Veja que lá no início a ideia de inicial era o vetor velocidade, que estava representando o fluido, e aqui nós temos o campo elétrico interno com o vetor de área, que vai ser dado pelo módulo do nosso campo, vezes a área dessa seção que nós estamos estudando e o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Veja que esse meu vetor de área, em termos de magnitude dele, vai me dar a área da minha superfície e a sua direção vai ser sempre normal à sua superfície, tá certo? Então a gente pode aqui pegar o mesmo conceito que nós vimos no início de fluxo, onde nós temos aqui a equivalência de V para E, e aqui a gente representa o mesmo vetor de área como sendo A, tá certo? De uma forma geral, a gente vai, né, que a gente viu que o fluxo de campo elétrico vai ser integral do vetor de campo interno com o meu diferencial de área, né? Onde esse diferencial nada mais é do que se nós pudéssemos pegar essa área em estudo e dividi-las em pequenas superfícies tão pequenas quanto a gente queira, a gente calcula o fluxo total por essa superfície fazendo um somatório de cada é, quantidade de linhas de campo que estão atravessando cada uma dessas áreas. Então, fazendo o somatório disso aqui, a gente tem uma aproximação através de uma integral de Riemann, onde nós temos aqui a natureza integral do campo interno dA, nos dando a natureza de fluxo. Só lembrando que esse meu elemento diferencial dA nada mais é do que o elemento de superfície, e a sua direção também vai ser sempre normal à superfície. Então, quando nós pegamos e exploramos essa ideia da superfície aberta, de modo análogo, a gente também pode levar quando nós temos aí uma superfície fechada, ou seja, a ideia de fluxo por meio de uma coisa fechada.
Neste caso, a forma geral do meu fluxo de campo elétrico em uma superfície fechada vai ser nada mais do que uma integral fechada do meu campo elétrico interno dA, onde é representado aqui por uma integral fechada, né? Onde meu vetor diferencial de área vai estar sempre saindo da minha superfície, e quando eu tenho um fluxo saindo dessa minha superfície, consequentemente nós temos algo positivo, e quando eu tenho fluxos entrando na minha superfície, eu tenho algo negativo, né? E aqui eu tenho uma representação, aqui nesse caso de uma superfície cúbica, para representar que o nosso vetor de elemento de área diferencial vai estar sempre apontado para fora da superfície e sempre perpendicular. E aqui eu tenho uma outra superfície de simetria esférica, onde aqui os meus vetores de campo vão estar atravessando também de uma forma sempre que perpendicular, tá bom? E aí, o que vai ser importante nessa ideia de fluxo é o somatório total, ou seja, qual o fluxo resultante que passa por essa superfície. Vale lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de fluxo de campo elétrico vai ser dada por Newton metro quadrado por Coulomb, tá bom? E aqui podemos agora apresentar um exemplo de uma superfície que nós vamos chamar agora de superfície gaussiana, que é a natureza justamente do nosso capítulo. A superfície gaussiana é qualquer superfície que a gente possa usar para explorar as propriedades do problema para calcular o seu campo elétrico. É uma superfície fechada de forma imaginária, nós vamos imaginar uma dada superfície e a partir dela estudar o fluxo de linhas de campo elétrico que estão atravessando ela. E dependendo desse fluxo de campos de linhas de campo que estão atravessando, que a gente determina a expressão para o campo elétrico. Então, olhando para esse exemplo aqui, nós temos aqui uma superfície, tipo um hiperboloide, né? Podemos aqui aproximar como sendo um hiperboloide. E ele está imerso em um campo vetorial, onde nós temos aqui as linhas de campo da esquerda para a direita, né? Nesse sentido, da esquerda para o direito. E podemos fazer análise em algumas áreas pontuais dessa superfície. Como, por exemplo, se nós explorarmos aqui essa região e pegarmos um desses quadradinhos, lembrando novamente que na minha superfície gaussiana eu posso dividir ou fazer uma aproximação da área total para áreas diferenciais, ou seja, áreas tão pequenas quanto a gente queira, e ali a gente fazer um estudo local. Fazendo o somatório da contribuição, a gente tem o fluxo total, né? Então, se nós olharmos aqui para essa pequena área aqui, o que nós temos? Nós temos a linha de campo de vetor entrando na minha superfície, representada aqui pelo vetor de campo, e devemos lembrar que o vetor de área diferencial vai ser sempre normal à minha área. Então, nós temos aqui um vetor de área sempre normal. Consequentemente, eu tenho aqui um ângulo formado entre esses dois vetores, e se nós calcularmos aqui o produto interno, como nós vimos em outros casos, a gente vai ter que o fluxo de campo vai ser negativo nesse caso, né? Aí, olhando para esse outro ponto, ou seja, para uma superfície 2, a gente encontra que o campo elétrico ele vai estar tangenciando a essa superfície. Consequentemente, aqui vai ter um ângulo de 90 graus e, consequentemente, o produto interno entre o vetor de área e o meu campo elétrico vai ser nulo, uma vez que vai ser dado pelo módulo dessas duas grandezas vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, cosseno de 90 vai ser zero. E nessa outra região, eu tenho aqui o meu fluxo de campo elétrico fazendo um ângulo θ como vetor normal à superfície, que é o meu vetor de superfície diferencial. E aqui eu vou ter um fluxo positivo. Então, com essa ideia, a gente pode já explorar as características de uma superfície gaussiana para estudar aí o fluxo de campo que atravessa uma dada superfície, que é dado justamente por esse exemplo, né? Veja só, qual vai ser então o fluxo de campo elétrico através de uma superfície gaussiana cilíndrica cujo eixo coincide com a direção de um campo elétrico uniforme? Beleza, então nós vamos considerar aqui nosso campo elétrico da esquerda para a direita,
né? Ou seja, as minhas linhas de campo estão da esquerda para a direita. E temos aqui uma superfície gaussiana de simetria cilíndrica que está imersa nesse campo elétrico. E a gente pode explorar, através dos conhecimentos que nós temos até agora, qual é o fluxo total que atravessa essa superfície. Então, olhando para a primeira área da base desse cilindro, o que nós podemos encontrar? Nesse ponto, eu tenho meu elemento de vetor de diferencial de área, dA, que vai ser sempre perpendicular à minha superfície. E aqui eu tenho que o meu campo elétrico está apontado para a direita. Consequentemente, aqui eu vou chamar de um fluxo 1, né? Consequentemente, de fluxo 1. E aqui, neste ponto, eu vou ter uma linha de campo que vai estar tangenciando a área lateral desse meu cilindro. Consequentemente, aqui eu vou chamar de fluxo 2. E aqui nessa minha terceira parte, eu vou também ter um outro fluxo, que vai ser representado pelo produto interno entre esses dois vetores. Veja que nesse meu primeiro caso, ou seja, na minha superfície A, eu tenho que o meu fluxo nessa minha superfície vai ser dado pela integral do meu campo, que aqui eu vou considerar como sendo um campo elétrico uniforme. A própria questão, o exemplo, estava me dizendo, então ele não varia em nenhum ponto dessa minha superfície. Ele vai ser uniforme, então se nós calcularmos a ideia da integral, ele vai dar justamente o vetor, o módulo do campo multiplicado pela área. Então vai ter multiplicado por A. E o sinal negativo vem justamente do cosseno do ângulo de 180, ou seja, cosseno de π, que é menos 1, e consequentemente aqui vem negativo. Nessa segunda parte, a gente já sabe que o fluxo vai ser negativo, porque o ângulo aqui entre o meu vetor de campo e o meu vetor de área perpendicular à minha superfície vai ser igual a 90 graus, e consequentemente o produto interno entre esses dois vetores vai ser nulo. E no meu caso C, eu tenho que meus dois vetores vão ser paralelos e estão no mesmo sentido. Consequentemente, aqui vai ser o que? O ângulo θ igual a zero, então vai ser a norma do meu campo elétrico com a norma do meu vetor de área multiplicado, consequentemente, pelo ângulo formado entre eles. Veja que ao somar o fluxo por todas as superfícies, eu vou ter o resultado igual a zero. Então, ou seja, o fluxo por toda essa minha superfície, ela vai ser igual a zero, tá bom? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. E se nós inclinarmos a superfície gaussiana, em vez de nós considerarmos o eixo da minha superfície gaussiana sendo perpendicular à direção dos meus vetores de campo elétrico, se fosse inclinado, em vez de ser paralelo, se, nosso, se a nossa superfície fosse inclinada sobre um ângulo θ, mudaria o fluxo? Será que mudaria o fluxo sobre toda essa superfície? Então, pense um pouquinho e respondam essa pergunta lá no chat da postagem da aula. Quero saber qual é a resposta se nós inclinarmos essa superfície gaussiana sobre um dado ângulo θ em relação ao vetor de campo elétrico. Tá certo? Aí eu trago aqui mais uma questão também para vocês analisarem em relação à ideia de fluxo sobre uma dada superfície. Eu quero que vocês classifiquem a ordem crescente do fluxo que está atravessando cada uma dessas superfícies. Veja que eu tenho aqui uma superfície 1, que é mais ou menos essa elipse. Vamos pensar em uma ideia que aqui são superfícies fechadas, tá certo? Onde aqui vocês estão vendo a representação de um corte de seção transversal dessas superfícies. Então veja aqui, veja na superfície 1, é dado mais ou menos por essa hipérbole. A minha superfície 2 vai ser dada por essa superfície toda arbitrária, e a minha 3 vai ser dada por esse hiperbolóide um pouco maior. E eu tenho a superfície 4 dada aqui por essa figura com uma dada simetria. Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a ordem de fluxo para cada uma dessas superfícies gaussianas que nós estamos considerando? Será que a 1 vai ser maior do que a 3? Será que a 3 é maior do que a 4? Pense um pouquinho em relação aos conceitos já abordados aqui até o presente momento e façam análise dessa questão e poste também a resposta dessa questão no chat da nossa postagem dessa aula, tá bom? Quero saber qual dessas alternativas é a correta.
Então, qual é a ordem crescente de fluxo elétrico por essas superfícies gaussianas, tá bom? Pense um pouquinho, coloquem lá, que depois que vocês responderem, eu publico aí as respostas. E aqui eu deixo também mais uma questão para que vocês pensem em relação à ideia de fluxo de campo elétrico. Eu tenho aqui três superfícies fechadas que estão ao redor de uma carga pontiforme. As três superfícies são um pequeno cubo, representado por essa figura. Nós temos uma pequena esfera, que é essa mais interna, e temos uma esfera maior, que é essa mais externa, tá certo? Todas elas centradas com a carga centrada no centro dessa superfície. A pergunta é: qual superfície tem o maior fluxo através dela? A minha pergunta é: qual é o fluxo total que está atravessando cada uma dessas superfícies? Sabendo que para uma carga pontiforme positiva, nós temos que o campo ela varia radialmente, né? E, consequentemente, eu vou ter aqui a questão da minha carga como sendo positiva, então o meu campo vai ter linhas de campo saindo desse ponto onde está a minha carga e vai ter uma certa simetria em relação ao ponto. Então, analisem qual é então o maior fluxo que tem sobre essas superfícies, tá certo? Pense um pouquinho, coloquem no chat da postagem que eu quero analisar a resposta de vocês. Será que o fluxo do cubo é pequeno? É o menor deles? É impossível determinar essas informações? Será que necessita mais informações para que a gente compreenda essa ideia de qual delas tem a maior fluxo? Então veja direitinho e coloquem lá no chat da postagem, tá bom? Que aí eu vou responder na posterior que todo mundo dê a sua opinião. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui a priori e no próximo vídeo a gente conclui aí o capítulo de a lei de Gauss. Então, até mais.